Eu sei que você tem dúvidas sobre PSV, mas isso termina hoje. Presta atenção. Está entrando no ar o programa que descomplica a sua vida na terapia intensiva e na emergência, não tá? Então hoje a gente vai descomplicar o PSV. Vou te contar como é que funciona esse modo que de simples não tem nada, mas que você vai entender quais são os mecanismos para a gente avaliar se tem sobreassistência, excesso de assistência ou falta de assistência, e o que eu sei que você quer, como é que a gente resolve as principais tretas com os pacientes em PSV. Então, ó, já sabe, cata a tua caneta, cata a tua caneca de café, pega o seu caderninho que está começando agora, a edição 36 do Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica a sua vida. Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao episódio 36 no nosso Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica a sua vida na terapia intensiva e na emergência. E eu sou Elizabeth Cunha, estou aqui com você toda semana. Sou especialista em descomplicar também a sua vida na terapia intensiva e na emergência, mas especialmente no que se refere à ventilação mecânica. Estou aí há mais de 7 anos descomplicando a vida de mais de 6 mil alunos nesse universo que parece até um bicho papão de 7 cabeças, mas que é muito mais simples, muito mais descomplicado do que o pessoal faz parecer por aí. Então, ó, hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto extremamente importante dentro da terapia intensiva e da emergência e super negligenciado nos cursos de ventilação mecânica, o modo PSV. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para tornar a educação em saúde mais popular, fazer com que esse conteúdo de altíssima qualidade que a gente prepara toda semana para você chegue a pessoas nos 4 cantos desse país aí, para a gente levar a facilidade, a tranquilidade no plantão aí para todo mundo que tiver acesso à internet. Como é que eu faço isso, Beth? Simples, você vai dar o seu like agora nesse vídeo. Se você, por um acaso, ainda fez a sandice de não ter se inscrito no canal, você vai se inscrever no canal e ativar as notificações. Por último, você vai pegar o link agora do programa e vai compartilhar com a galera do hospital, da residência, da faculdade, da pós, do curso que você está fazendo, os amigos, tudo fisioterapeuta, médico, enfermeiro que você tem aí. Você vai pegar e vai mandar esse link porque com certeza vai servir para todo mundo, beleza? Essa é a forma de você me ajudar a ajudar outras pessoas a descomplicarem o plantão. Show? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o PSV. O PSV é um modo que as pessoas acham que é muito simples, porque assim, é só colocar lá e o paciente respira e tá tudo bem. Só vou ver se ele tá fazendo um volume corrente adequado e tá bom. Não é assim. Vou contar para vocês que o PSV tem muita sincronia, muita. Tem muita treta que as pessoas ficam desesperadas e não sabem como é que resolve. E como é que você sabe isso, Beth? Porque você vê isso no plantão? Também, né? Porque eu sou plantonista, eu também tô na linha de frente. Mas porque eu tenho um grupo com os nossos alunos, os nossos mentorados. Então a gente tem mais de 50 fisioterapeutas diariamente colocando caso clínico pra gente lá para ajudar a resolver. E aí, não é raro aparecer casos de pacientes em PSV mal adaptados, fazendo volume correntes altos, brigando com o ventilador, sem conseguir ventilar de maneira adequada, de maneira protetora. E aí a gente entende por que tá aí na raiz dessa afirmação de que o PSV não é um modo tão simples assim. Mas depois dessa aula de hoje, você vai ver que pode ser mais fácil, tá? Então, ó, se você ainda não conhece como é que funciona o esquema aqui, eu vou botar um quadrinho e aí eu vou fazendo umas anotações para facilitar aí o teu roteirinho de estudo. Pega o seu caderno. Se você ainda não tem o caderno da FICTI, da Atenção aos Fundamentos, cria agora, porque você tem conteúdo de primeira qualidade toda semana. Tu vai deixar isso preso em papeizinhos por aí? Não, organiza seus estudos, camarada. Bota aí, porque quando você precisar, você vai ter onde buscar. Então, vamos lá. Vou cair aqui pro meu bloquinho de notas pra gente entender como é que funciona o PSV e eu te mostrar a relação do PSV e o pote de biscoito. Biscoito com X, bem carioca. Presta atenção. Imagina que você precisa pegar um pote de biscoito em cima do armário.
mas você não tem altura suficiente ainda, porque você está em fase de crescimento, né? Você é uma criança, você precisa pegar o pote lá em cima e você não alcança. Com o tempo, você vai adquirindo altura e vai conseguir pegar o pote de biscoito em cima do armário sozinho. Mas, a princípio, nesse momento, você vai precisar de alguma ajuda. Essa ajuda quem é? Uma escadinha. E você vai ter uma escadinha. Qual é o lance da escada? A escada ela precisa ter o tamanho certo. Por quê? Se a escada for baixa demais, você vai se esticar todo para pegar o pote em cima do armário e pode ser que você nem consiga. E se a escada for alta demais, né? Tiver além do tamanho que ela precisa ser, o que vai acontecer? Você não vai fazer esforço para pegar o pote de biscoito, né? Porque vai estar muito fácil. Deixa eu ver se meu som aqui tá entrando. Tá. E além disso, você ainda pode bater com a cabeça no teto, se a escada for muito alta. Então, vamos trazer essa analogia para o modo PSV. Quem é a nossa escada no modo PSV? A pressão de suporte. A pressão de suporte ela funciona como uma ajuda para você pegar o pote de biscoito. No caso, o nosso pote de biscoito é o volume corrente. Então, a pressão de suporte ela te ajuda, ela ajuda o seu paciente a atingir o volume corrente que ele precisa para manter as funções dele ali, para atender a demanda metabólica dele, a demanda ventilatória, né, na verdade. E a demanda ventilatória vai atender a demanda metabólica. Então, ó, deixa eu organizar esse pensamento aqui para você. Vamos começar do começo, né, definindo. Então, ó, a definição de PSV é um modo com frequência espontânea. Então, eu tenho às vezes um pouco de cuidado, né, de não dizer que o PSV é um modo espontâneo, que a galera é um modo espontâneo, não controla nada. Não, controla algumas coisas. Mas a frequência respiratória, ela é espontânea. É um modo em que eu não vou ter lá um botãozinho de frequência respiratória para ajustar. Eu posso até ajustar um backup, que é uma margem de segurança. Tipo, eu não quero que o paciente faça menos de 8 incursões por minuto, sem que o ventilador alarme, tá? Agora, por exemplo, no PCV, no VCV, eu ajusto a frequência respiratória. Beth, mas aí o paciente não pode respirar além daquilo? Pode, mas ali eu estou dizendo para o ventilador, olha só, você tem que disparar de tantos em tantos segundos, ok? Que é isso que é a frequência respiratória, né? Se você tem dúvidas sobre os tempos, eu tenho uma aula aqui no canal falando só sobre tempos em ventilação mecânica. Recomendo que você assista, enquanto está no ar, daqui a pouco sai. E aí, ó, como eu falei para você, ele fornece uma ajuda para que o paciente possa realizar a mobilização do volume corrente. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Olha aqui para mim. Olha aqui. Não anota agora. O volume corrente que o paciente gera não é somente derivado da pressão de suporte. Não é. Sabe por que não é? Porque ele depende também da força com a qual o paciente vai puxar aquele ar, da pressão muscular exercida, beleza? Vamos lembrar aqui rapidinho como é que funciona a ventilação espontânea? Eu tenho o diafragma que contrai, puxa o gradil costal, puxa a pleura visceral, que puxa a pleura parietal, que traciona o parênquima e tudo que tem dentro dele, incluindo o alvéolo. E aí, o que acontece com a pressão dentro do alvéolo? Fica negativa. O ar entra até equalizar. Na ventilação mecânica, é por pressão positiva. Então, o que acontece? Eu empurro o ar para dentro do paciente. Show? É diferente, eu não preciso da ativação do diafragma. No modo PSV, eu considero essa ativação diafragmática. Então, se o paciente fizer uma contração diafragmática mais vigorosa, o que eu estou dizendo? Eu estou tracionando mais o gradil costal, tracionando mais a pleura parietal, a visceral, o parênquima, o alvéolo e negativando muito essa pressão. E aí vai entrar uma quantidade de ar acrescida da minha ajuda. Qual é a minha ajuda? A pressão de suporte. Agora eu entendi, Beth. Presta atenção que falta um detalhe. No PCV, que é um modo à pressão, isso não acontece dessa maneira. Por quê? Nos modos controlados, o PCV e o VCV, o paciente pode assistir, né? Ele pode também disparar o ventilador, porque todos os modos hoje são assist controlados.
Ele pode disparar o ventilador? Pode, mas quando ele dispara o ventilador, eu não considero o tanto de força que ele fez para disparar o ventilador. Atingiu o limiar da sensibilidade, disparou o ventilador, beleza, eu entrego um pacote para ele. O que é esse pacote? Se ele tiver em PCV, eu vou pressurizar a via respiratória dele com aquela pressão inspiratória, vou garantir uma FO2 e uma PIP. Se ele estiver em VCV, na hora que ele disparar o ventilador, eu entrego um pacote para ele, só que é um pacote diferente. Um pacote vai ser com volume corrente, numa velocidade determinada, com uma PIP e com uma FO2. Caraca, Beth, todo sentido agora que faz. Pois é, entendeu? Tudo é a maneira como a gente conta a história. Então, anota aí, vamos voltar aqui para o bloquinho de nota, que a pressão de suporte ela é uma ajuda, mas o volume corrente ele também depende da ativação muscular. A gente no PSV também tem um nível de PIP, que é importante, você já sabe, né? Mas se você não sabe, não me custa repetir que não existe PIP fisiológica, então você vai individualizar essa PIP para a necessidade do paciente. Você também fornece uma suplementação de oxigênio, a nossa famosa FO2, pode oferecer aí sempre o necessário para manter o alvo de oxigenação, né? Se for um paciente que não seja um hipoxêmico crônico, uma saturação ali acima de 92, se for um paciente hipoxêmico crônico, ali dependendo do alvo dele, que fica entre 89% e 90%, tá? E aí, ó, esse volume corrente que é gerado no PSV, ele depende de alguns fatores. Que fatores são esses, Beth? Eu te conto, calma, não precisa ficar nervoso. Deixa eu botar aqui porque eu tenho um toque, tem que ficar tudo bonitinho. Potência muscular, que eu acabei de te contar o que é a força que esse diafragma faz, a gente chama isso de PEMUS, PEMUSC, né? Pressão de suporte e a mecânica ventilatória. Como assim? Mecânica ventilatória é a complacência. O quão fácil ou quão difícil vai ser colocar esse ar para dentro do paciente. Concorda comigo que se esse paciente tiver uma complacência muito baixa, eu vou precisar de pressões mais altas? Eu vou precisar que ele faça mais força para esse ar entrar? Eu vou precisar de uma pressão de suporte maior? Então, é por isso que depende da mecânica também, ok? E uma coisa muito importante. Nos modos controlados, eu defino qual é o parâmetro que vai fazer com que eu feche a válvula INS e abra a válvula EIS. Esse parâmetro é chamado de ciclagem. Na ventilação em VCV, a ciclagem é feita por volume. Eu atingi o volume que eu estipulei, pronto, beleza. Fecho a INS e abro a EIS. No modo PCV, essa ciclagem é a tempo. Que tempo? Tempo inspiratório. Eu atingi o tempo inspiratório, eu fecho a válvula INS, eu abro a válvula EIS. No PSV, esse parâmetro para ciclagem, ele é conhecido como percentual de ciclagem. Como assim? Calma, respira, bebe uma água. Bebeu um golinho de café? Agora vem cá. Faz uma inspiração aí. Profunda, pode ser profunda. Percebe que no início o ar entra com mais velocidade, depois essa velocidade ela vai decaindo? Então isso significa o quê? Que na nossa ventilação espontânea, a gente faz um pico de fluxo, lembra que fluxo é velocidade, tá? Que o ar passa. Eu faço um pico de fluxo e depois esse fluxo vai decaindo até chegar a zero e mudar de sentido. O que é mudar de sentido? É a expiração. Porque aqui, ó, qual é o sentido do ar? Entrando. Na expiração, o ar tá saindo. Então, eu preciso inverter o sinal. Então, primeiro o ar sobe e vai diminuindo a velocidade. E quando eu diminuo a velocidade, não significa que eu tô expirando. Significa esse finalzinho da inspiração, ó. Isso significa a minha velocidade caindo. A partir do momento em que eu passo do zero, eu começo a minha fase expiratória. Como é que eu regulo isso no PSV? Se eu tenho uma fase que é desacelerada, ou seja, eu atinjo um pico de fluxo, no PSV ele entende assim, cara, a gente vai determinar o fechamento da INS e a abertura da EIS quando eu atingir um determinado valor de queda em relação à velocidade com a qual o ar entra. Como assim? Vamos supor que nessa minha inspiração, o meu pico de fluxo tenha sido
40 litros por minuto e o meu percentual de ciclagem esteja ajustado em 25%. Isso significa que quando o meu fluxo cair a 25% do total, ou seja, meu fluxo era 40, 25% de 40 é 10. Quando o meu fluxo chegar a 10 litros por minuto, eu vou fechar a válvula INS e eu vou abrir a válvula EIS, ok? Mais na frente eu vou explicar para vocês por que isso é importante. Então, se liga. Ciclagem em PSV é feito pelo decaimento do pico de fluxo inspiratório, tá? E isso não vem na cara do modo PSV para você ajustar. Ele vem geralmente em mais parâmetros, demais parâmetros, parâmetros avançados. E tem um outro parâmetro que eu até não tinha colocado aqui, mas eu vou colocar, que é o Rise Time, também conhecido como tempo de rampa ou tempo de subida. O que o Rise Time diz pra gente? Ele também é um parâmetro que geralmente não fica na cara. Mas ele vai falar quanto tempo eu vou levar para atingir o pico de pressão. Para atingir a pico de pressão, a minha pressão de suporte. E no caso do PCV é para atingir a pressão inspiratória. Então, qual o tempo que eu levo nesse processo de pressurização? Quantos segundos vai levar a minha pressurização? E o Rise Time em PSV, ele tem uma importância para a gente muito grande em relação à sincronia, ou seja, a velocidade com a qual o ventilador está mandando o ar e a necessidade do paciente em receber esse ar, tá? Porque às vezes, por exemplo, o paciente está com fome de fluxo, né? Aquele paciente está... que precisa de ar mais rápido, que está com uma demanda aumentada, eu vou precisar de um rise time curtinho, eu vou precisar atingir essa pressão o mais rápido possível para atender essa demanda e evitar uma sincronia. Show? Rise time serve para isso. Em PCV, a interpretação é diferente, a gente está falando de PSV, ok? E aí, ó, vamos para os desafios que o PSV apresenta para gente. Dentre esses principais desafios, eu quero começar com o suporte ideal. O que é o suporte ideal? A altura da escada, bebê. Quanto eu vou precisar colocar ali para tu atingir o pote de biscoito em cima do armário? E esse suporte ideal pode ser... Eu posso ter o risco de uma assistência em excesso, também chamado de over assistance, quando você tem uma assistência maior, uma pressão de suporte maior do que esse paciente precisa. E quando isso acontece... tu vai ter aí uns probleminha para tu pensar. Que probleminhas são esses? Vou te contar. Um volume corrente mais alto do que esse paciente precisa. Você pode ter algum dos tipos de VILI. O que é VILI? Lesão pulmonar associada à ventilação mecânica. E aí o volume corrente alto está intimamente ligado com isso. Por quê? Com volume corrente alto a gente pode gerar o que a gente chama de hiperdistensão. E na hiperdistensão, você vai gerar é como se você estivesse esgarçando o alvéolo, colocando mais volume dentro dele do que ele comporta. E aí você tem liberação de mediador inflamatório. Mediador inflamatório não é bacana no pulmão. Vai gerar extravasamento de fluido inflamatório, vai piorar a troca gasosa, a gente não quer. Piora a mortalidade, não é bacana. Você pode fazer, e essa liberação de mediador inflamatório a gente chama de biotrauma. Então, você pode fazer um volutrauma, pode fazer um biotrauma, pode fazer um barotrauma. O que é um barotrauma? Quando você tem a ruptura. Pelo amor de Jesus, volutrauma não é um trauma causado no modo VCV. Assim como o barotrauma não é um modo causado, uma lesão causada no modo PCV. Tanto em VCV, quanto PCV, quanto em PSV, você pode causar esse tipo de lesão, tá? Vou conceituar para você rapidinho. Barotrauma é quando eu tenho uma lesão macroscópica, eu estouro o alvéolo, eu faço pneumotórax, pneumomediastina, enfisema subcutâneo. O volutrauma, eu tenho um esgarçamento desse alvéolo, e aí o volutrauma vai me provocar um biotrauma, que é a liberação de mediador inflamatório. Show? E aí, isso tudo ainda pode gerar uma coisa que a gente chama de miotrauma. O que é um miotrauma com M? É um trauma no músculo. Qual músculo? Diafragma, tá? Além disso, um excesso de assistência, né, um over assistance, pode gerar redução do drive ventilatório, ou seja, do input do centro respiratório para o diafragma para contrair, porque, se tá indo ar demais, para que eu vou fazer tanta força? Não é maneiro, né? Lembra, o pote tá lá em cima, mas a escada tá alta, pra que eu
trabalhar a minha musculatura para pegar o pote em cima do armário. Não precisa, não é necessário, tá? Posso ter assincronias com excesso de assistência e isso tudo tá ligado com maior tempo de ventilação mecânica, ok? Muito mais dificuldade. Esse paciente vai perder força desse diafragma, vai demorar mais tempo para assumir a ventilação sozinho, vai ficar mais tempo em ventilação mecânica. E só lembrando, maior tempo em ventilação mecânica, maior chance de pneumonia associada à ventilação mecânica, maior uso de drogas vasoativas, maior uso de antibiótico, maior tempo de internação hospitalar e maior mortalidade. A gente não quer isso, tá? Assistência insuficiente ou under assistance. Gastando meu inglês na aula de hoje, hein? Para vocês. Meu inglês diretamente do Rio de Janeiro. A assistência insuficiente, ela também vai provocar lesão associada à ventilação mecânica, mas aí muito mais relacionada ao miotrauma. Por quê? Porque esse diafragma, ele vai estar trabalhando ali com sobrecarga. Ele vai estar ali, ó, desesperado para pegar o pote de biscoito em cima do armário e não vai conseguir. Então é como se você tivesse ruptura mesmo das fibras diafragmáticas e aí você tem esse paciente mais tempo em ventilação mecânica, com mais preditores ruins para esse paciente. Então, nem uma coisa nem outra, tá? Nem de mais e nem de menos, a gente precisa na medida certa. Um outro grande desafio no PSV é sincronia dos tempos, ou seja, do tempo ins do paciente com o tempo ins do ventilador, o tempo ex do paciente com o tempo ex do ventilador, e isso a gente precisa ter um olhar atento para a ciclagem e para a demanda metabólica desse paciente, ok? Então isso é um outro fator que a gente precisa considerar. Show? Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Tô bem, por enquanto. E aí, como é que a gente vai monitorizar isso? Beth, como é que eu sei que tá de mais ou que tá de menos? A gente tem 4 variáveis que a gente pode utilizar, além do que a gente já tem de comum, né? Porque antigamente, quando eu entrei para trabalhar na UTI, o pessoal ensinava assim, é só ver aí, volume corrente tá ok, frequência respiratória tá ok, beleza, é isso, o paciente tá bem. Quem me dera. Mas não era, né? Com o tempo eu fui vendo que não era. Então a gente tem algumas medidas além da frequência respiratória e do volume corrente para avaliar esse paciente em PSV. Uma delas, que veio com força total aí nos últimos anos, é a P01. O que é a P01? A P01 ela mede a pressão gerada no primeiro milissegundo da inspiração. Aquela força que o paciente faz no início, no primeiro milissegundo, e ela está relacionada ao drive ventilatório. Está relacionada na potência que esse paciente tem de gerar uma contração muscular. Não fala de força, fala de drive, que é diferente, tá? Fala mais de input do centro respiratório para o diafragma do que propriamente de força muscular. A gente tem para força muscular a PMUS. A PMUS, sim, vai me estimar a força muscular inspiratória através de uma coisa que a gente chama de delta POC. O que é delta POC? É a pressão de oclusão de via aérea. Então, você vai fazer uma pausa expiratória e vai medir ali quanto o paciente é capaz de negativar a curva de pressão. E a partir dali, você vai estimar a PMUS desse paciente. Beleza? Tem uma outra forma da gente ver isso também, que é o PMI. O PMI é um índice de pressão muscular, que você não vai fazer uma pausa ex, aí ao contrário, você vai fazer uma pausa ins, e aí você vai ter uma pressão de platô. Essa pressão de platô diminuída do valor da PIP, desculpa, você vai somar com o valor da PIP, vai para platô mais PIP, platô, e aí você vai somar a pressão de suporte mais PIP, você vai diminuir uma da outra, e aí você tem um nível ótimo que vai falar sobre assistência, né, sobre excesso de assistência, sobre falta de assistência. E tem um outro que vem ganhando cada dia mais força, que é a variação de espessura do diafragma. Beth, como assim? Ultrassonografia, bebê. Ultrassonografia diafragmática. Você vai ter um ponto certo para você pegar e você vai medir a variação da espessura do diafragma na ins e na ex. Beth, então quanto mais melhor, né? Porque significa que o diafragma está mais parrudo.
Você tem um nível ótimo, tem uma faixa ali, porque se o diafragma estiver contraindo muito, espessando muito pouco, significa que ele está fazendo pouca força, né? Então você tem um excesso de assistência. Agora, se ele tiver parrudão, contraindo com uma espessura muito grande, pode significar duas coisas. Tanto um excesso de força, um excesso de uma falta de suporte, digamos assim, e aí o diafragma precisa trabalhar muito mais do que deveria, ou inflamação. Então, é uma coisa que eu falo sempre pra galera. Não dá para avaliar nada isolado na ventilação mecânica. Tudo você tem que casar com outras informações e outros índices. Então, esses 4 índices pra gente aí dão uma boa norteada em relação à eficácia do suporte que eu tô dando para esse paciente. Beleza? Sei que a aula é um pouquinho densa, mas com fé a gente chega lá. E aí os problemas mais frequentes dos pacientes em PSV, as tretas que vocês me mandam mensagem, me ligam de madrugada pedindo para resolver. Vamos lá. Bradipneia, ou seja, uma frequência respiratória muito baixa, pode significar que esse paciente tem excesso de suporte. Às vezes a pressão de suporte desse paciente está muito alta. Ou que ele tem um baixo drive. Às vezes o paciente ainda está sedado demais. Às vezes o paciente fica num limiar, assim, que ele está começando a despertar, começando a superficializar da sedação. Então ele está acordado demais para ficar em PCV, mas está sedado demais para manter um drive suficiente em PSV. E você vai ficar ali, ó, igual aquele cara que roda todos os pratinhos, assim, e mantém tudo rodando, tentando fazer o ajuste fino para encontrar a melhor situação daquele paciente enquanto a sedação tá saindo, tá? Então, pensa nisso. Bradipneia, vê se o seu suporte está alto e vê se o drive desse paciente não está baixo demais, geralmente por excesso de sedação, tá? Pensa numa outra coisa também, que, Beth, muitas vezes a pessoa me pergunta, mas quanto é um PSV baixo, né? Quanto é uma pressão de suporte baixa? Isso vai variar de paciente para paciente. Lembra, PS de 0, o paciente ventila, o paciente faz volume corrente. Então, vale a pena você começar com níveis mais baixos e ir avaliando. Eu sempre recomendo para o pessoal, o paciente está ventilando com um PCV de 15 centímetros de água acima da PIP. Vou transferir ele para PSV com quanto de PS? Começa com 15. E aí você vai fazer todos esses cálculos que eu mostrei para você ali em cima. P01, PMUS, PMI. Se você tiver expertise com ultrassonografia diafragmática, faz a ultrassonografia e aí você começa a ir reduzindo esse suporte. Porque também a gente não pode entender que o paciente vai ficar naquela pressão de suporte para sempre. O que eu quero? Que cada vez mais eu seja capaz de reduzir aquela pressão de suporte, porque o paciente está ganhando força, né? Está ganhando a autonomia dele de novo de ventilar. Então a gente precisa ficar bastante atento com isso para não deixar isso acomodado, né? Um paciente com o mesmo nível de pressão de suporte por 3, 4, 5 dias significa que ele não está evoluindo, né? Mas também aumentar não é maneiro, né? A gente tem que ser capaz desse paciente ir se recuperando e a gente vir reduzindo essa pressão de suporte, tá? Agora, se o paciente tiver taquipneico, a gente precisa pensar em outras coisas. Deixa eu botar para cá. Eu preciso pensar já em subassistência. De repente, a minha pressão de suporte está baixa demais. Mas o que é muito mais frequente do que a subassistência é aumento de demanda. E esse aumento de demanda pode ser tanto uma demanda metabólica que a gente não está vendo, como, por exemplo, a paciente está com uma acidose metabólica, causada por uma cetoacidose diabética, por exemplo. Vai aumentar o drive ventilatório, porque ele vai tentar compensar aquela acidose lavando aquele CO2. Né? Porque vai reduzir o CO2, vai reduzir o pH, vai reduzir o CO2, vai aumentar o pH, vai tentar equilibrar. Então, a gente precisa o quê? Verificar com o restante da equipe para tratar a causa. O que tem que fazer? Tratar a acidose metabólica, tá? Agora, dor e febre também vão deixar esse paciente mal adaptado em PSV.
Dor também vai provocar um aumento da frequência respiratória. Dor também vai provocar uma má adaptação desse paciente à ventilação. E febre também. Gente, febre significa aumento de demanda. Eu estou ali com o corpo lutando contra um agente invasor. Então, além de ter uma produção de energia exacerbada para poder manter o sistema inflamatório funcionando, eu ainda tenho o sistema de resfriamento. Porque eu ligo o cooler desse paciente, digamos assim, né? Ele aumenta a ventilação também numa tentativa de reduzir essa temperatura. Então, dor e febre também precisam ser tratadas, tá? Então, avalie se a taquipneia do seu paciente realmente é por uma causa ventilatória ou é por uma outra treta que está causando a taquipneia. Agora, volume corrente baixo demais. O paciente até está mantendo uma frequência boa, mas está com volume corrente baixo. Pode ser uma subassistência ou pode ser fraqueza muscular. Às vezes eu estou dando menos pressão de suporte do que ele precisa ou, né? Porque eu posso ter associado uma fraqueza muscular ali. Então, esse diafragma ainda está fraco demais para gerar uma pressão muscular suficiente para esse paciente ter uma ventilação adequada, tá? E pensa no seguinte, às vezes ele pode estar compensando com uma frequência respiratória mais alta, ok? Agora é a grande treta, o que todo mundo tem muita dúvida e é o que mais chega para mim, que é paciente com volume corrente muito alto. Ah, o paciente está em PSV, já reduziu o PSV, ele está fazendo 800 ml de volume e é uma vozinha que o volume corrente para ela 6 ml quilo estava 250 previsto. Gente, primeiro uma coisa, vamos lá. Nem todo o volume corrente 6 ml quilo é um parâmetro de admissão na ventilação mecânica. Tem vários videozinhos meus aí falando sobre isso. É um parâmetro de admissão, quando você começa. Esse volume corrente está sendo deletério, Pavó? Vamos ver, vamos medir aí os fatores que vão quantificar esse suporte, se está excessivo, se não está, se está baixo, se está alto. A gente vai ver na gasometria, está lavando CO2? O CO2 está adequado? Pô, tá gerando pressões muito altas na via aérea dessa avó, de repente ela tem uma complacência boa. E aquele volume corrente alto está adequado para a necessidade dela naquele momento, tá? Agora pensa no seguinte, pô, já viu tudo, tá realmente inadequado, pode ser excesso de suporte. Você pode estar colocando realmente uma pressão de suporte mais do que o necessário. Aí é fácil da gente resolver, né? Diminui a pressão de suporte. Mas às vezes, sabe o que pode ser? Suporte insuficiente. Você está dando uma pressão de suporte menor do que o paciente precisa. E aí o que o paciente faz? Ele exacerba a pressão muscular dele para tentar atingir o volume corrente que ele precisa. E quando você olha para o paciente está fazendo um volume de 700, 800 ml, 900 ml, você olha para ele e você vê que ele está desconfortável. Então, isso significa que muitas vezes o seu suporte pode estar baixo. Aí, aumentando a PS, aumentando a pressão de suporte, o que acontece com o volume corrente? Cai. Cai por quê? Cai porque o diafragma para de fazer um esforço tão grande. Para de fazer uma contração tão exacerbada. E aí você vê que o paciente relaxa, tá? Então, fica de olho nisso. E o nosso bom e velho aumento da demanda também pode provocar volumes correntes altos. Que demanda, Beth? Demanda metabólica. Às vezes a gente tem ali um excesso de demanda metabólica que pode prejudicar essa parte ventilatória, tá? Lembrando do seguinte, gente, volume corrente alto, frequência respiratória exacerbada, um diafragma que não está cuidado, isso vai ter repercussão para esse paciente. Isso vai fazer com que esse paciente fique mais tempo na ventilação mecânica, como eu falei para vocês no início. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso, além das assincronias, né, que a gente nem tocou em assincronia aqui, como as assincronias de disparo, a gente não falou das assincronias de ciclagem, a gente não falou das assincronias de fluxo, nada disso. Tudo isso vai provocar mais tempo desse paciente na ventilação mecânica. E uma outra coisa, vamos lembrar que PSV não é modo de desmame. Por favor, pelo amor de Jesus,
Se você sair dessa aula já entendendo isso, eu já estou muito, muito, muito feliz. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas só passando o paciente para PSV quando tem a intenção de tocar o desmame para fazer o TRE. E não. Tão logo seja possível, a gente já passa esse paciente para a PSV, mesmo que ainda não seja momento de interromper a ventilação mecânica, de começar o processo de desmame. Mas por quê? Porque justamente como o ventilador responde a essas alterações de pressão do diafragma, a gente mantém esse diafragma participante, ativo, contraindo de maneira adequada, desde que você coloque uma pressão de suporte adequada à necessidade dele. Tá? Então isso é extremamente importante para que esse paciente fique menos tempo na ventilação mecânica, para que ele perca menos força diafragmática. A disfunção diafragmática ela é um grande mal da ventilação mecânica e a gente precisa entender como é que a gente vai resolver isso. VCV e PCV são modos que têm sua importância mais do que garantida, mas o PSV também é capaz de ventilar o paciente de maneira adequada, desde que você coloque um suporte que seja adequado, tá? E vamos ter cuidado, porque isso vai gerar a famosa PSILE, né? A lesão pulmonar autoinfligida no PSV é um grande risco. Por quê? Lembra, só fazendo um passão com vocês, na PSILE, o que eu tenho? Eu tenho uma lesão pulmonar inicial que vai provocar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória vai causar edema pulmonar. Esse edema pulmonar vai piorar a troca gasosa. Essa piora da troca gasosa vai estimular o centro respiratório, vai estimular o diafragma, aumentar o volume corrente, aumentar a frequência respiratória. E esse ar, ao entrar e encontrar aquele pandemônio no pulmão, a edema, telectasia, consolidação, áreas de hiperdistensão, ele vai fazer o que a gente chama de pendluft. Ele vai para as áreas que estão mais abertas. Niki, ele vai para as áreas mais abertas. O que acontece? Eu tenho mais hiperdistensão, mais liberação de mediador inflamatório e esse ciclo não para. Em PSV, isso também pode acontecer. Por quê? Porque eu tenho a ventilação do paciente rolando ali. Eu tenho o diafragma dele funcionando. Eu não tenho um nível de sedação que vai impedir o diafragma de funcionar. Então, eu também posso gerar PSILE. Então, eu tenho que ficar com um olhar redobrado, porque ali eu tenho, além das chances das lesões causadas pelo ventilador, da própria lesão causada pelo paciente, quando a gente não contorna esse processo todo. Beleza? Então fica de olho, ventila o seu paciente com segurança, estuda o PSV, porque é um modo que muita gente sabe quase nada, então você vai surfar em uma onda interessante. Quem ventila bem em PSV tende a usar VNI muito melhor também, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quero aproveitar que você está aqui até agora e te fazer um convite que no dia 18 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai ter um super evento 100% online, completamente gratuito, onde eu vou resolver com você ao vivo 5 casos clínicos reais da minha prática clínica para mostrar para você que ventilação mecânica não é esse bicho de 7 cabeças. A gente vai construir todo o racional de avaliação do paciente, vai avaliar a ventilação mecânica, vai avaliar o que é possível fazer, vai avaliar a gasometria para você entender o passo a passo de como é que tudo isso se elabora. Show? Te espero no dia 18, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai lá, se inscreve para você não perder nenhum detalhezinho desse evento que vai ser sensacional. No mais, te espero na semana que vem para uma nova aula maravilhosa, incrível, super power, ultra produtiva para você que quer descomplicar a sua vida na UTI e na emergência. Ah, não esquece. Manda aí a live pra galera, pra todo mundo falar a mesma língua e pra gente ter a oportunidade de divulgar esse conhecimento de graça pra todo mundo, beleza? Um beijo grande, até semana que vem.